Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo, André Afonso Monteiro, e aqui, mais uma vez conosco, nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, André. Votos muita paz a todos. E na técnica, o nosso querido Pablito. Amigos ouvintes e internautas, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 15 da obra A Gênese, Os Milagres do Evangelho. E na última quinta-feira, nós iniciamos o estudo do milagre do paralítico, em que é uma passagem do Evangelho. Kardec, ele reproduz a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, itens 1 a 8, e ele traz a cura de um paralítico na cidade de Cafarnaum. Então Kardec diz, na narrativa do Evangelho, que Jesus ele entrava numa barca, atravessou o lago e foi até a cidade de Cafarnaum. E lhe apresentaram um paralítico deitado em um leito. E Jesus, identificando a fé naquele homem, disse: meu filho, tem confiança, os teus pecados te são perdoados. E os escribas então fizeram uma crítica a Jesus, dizendo: este homem blasfema. E Jesus, sabendo o que eles pensavam, pergunta-lhes, por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Porque o que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? E aí que veja a diferença, que Jesus não mandou ele levantar e andar, mas disse para ele, os teus pecados estão perdoados. E o paralítico levantou-se imediatamente e foi para a sua casa. E o povo, vendo aquele milagre, se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens, ou seja, a identificação do projeto divino ali, outorgando poder a Jesus para fazer a cura. Agora, no capítulo 15, no item 15, aqui do capítulo 15, Kardec ele começa a comentar esta passagem. E ele diz o seguinte: o que podiam significar estas palavras? Teus pecados te são perdoados. E em que elas podiam servir para a cura? O Espiritismo apresenta a explicação dessas, assim como de uma infinidade de outras palavras até hoje incompreendidas. Ele nos ensina, pela lei da pluralidade das existências, que os males e as aflições da vida são muitas vezes expiações do passado e que nós sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em uma existência anterior, sendo as diferentes existências solidárias umas com as outras, até que se tenha pago a dívida dessas imperfeições. Então aqui, Alexandre, por isso é a fala de Jesus lá no início, quando ele diz, qual a diferença, Porque é mais fácil dizer teus pecados te são perdoados ou dizer levanta-te e anda. Então você vê que nesse projeto aqui de cura existe efetivamente a possibilidade dentro das leis divinas daquela cura. Em que sentido, O companheiro, a pessoa, ela tem uma necessidade de passar por uma expiação. Kardec coloca aqui, você tem que passar por uma dificuldade. Então Jesus já tinha identificado ali que aquele prazo daquela prova dele, daquela expiação, já tinha encerrado e efetua a cura. E aí a gente pergunta, que gostaria que você falasse sobre isso para nós, e se não tivesse o prazo de validade dele ali vencido, como é que fica a situação, Bom, na verdade, como nós temos a oportunidade aqui de refletir, as aflições que experimentamos
elas frequentemente, e é interessante fazermos essa ressalva, estão vinculadas a ações infelizes de outras existências ou de algum momento dessa existência. E dizemos frequentemente porque não necessariamente todas as aflições têm um caráter expiatório. Pode ser meramente uma aprovação, ou seja, vamos ter uma experiência traumática a fim de experimentar a nossa fé, a nossa resignação. Mas, atentando à proposta aqui pedagógica do tema, geralmente aquilo que estamos experimentando nessa vida tem uma causa pretérita, que pode ser de uma existência anterior, ou de existências bem anteriores, ou pode ter sido de ontem, né? Nós temos a causa, né, atuais das aflições, não necessariamente ser de vidas passadas. Pois bem, então quando você pergunta, e se a criatura não teve a oportunidade de quitar, né? Porque Jesus, ele nos orientou que nós tínhamos a necessidade de pagarmos até o último ceitil, né? Até o último iota. Nós temos que reparar a lei. E a nossa dívida não é com pessoas, é com a lei divina. Geralmente nós nos vinculamos a pessoas porque as demais criaturas, assim como nós, também são imperfeitas. Então nós, por um mecanismo de atração, de sintonia, vamos estar reunidos muitas das vezes com as nossas vítimas ou algozes. Porque Deus, na sua infinita justiça, veja bem, digamos que eu faço um mal a Chico Xavier, mas o Chico Xavier não guarda rancor, não tem um ódio. Deus não seria justo que Chico ficasse preso a mim por sintonia se ele não se deixou atingir por aquilo. Então, na verdade, a minha dívida é com a lei. Se o Chico se sintonizar com aquilo, automaticamente nós vamos ter uma atração natural, uma consequência natural, e vamos experimentar situações tais e quais, de modo que possamos reparar. Senão o Chico vai seguir. E eu vou, pelo mesmo mecanismo de atração, atrair alguém ou situações que eu possa reparar a lei. A minha dívida é com a providência divina. Então, quando Jesus disse assim, aquele que com a espada fere será ferido, ele está estabelecendo ali um marco, né? Olha, você fez algo e você, em tese, nesse exato momento que você feriu a lei, você está comprometido em restaurar. Agora, isso não significa que nós vamos ter que expiar somente pela dor. Ser também ferido pela espada, tal como ferimos. Como ele disse, o amor cobre a multidão de pecados. Então, se o objetivo é reparar a lei, nós temos, na verdade, um outro meio, que é a prática do amor. Humberto de Campos narra uma experiência muito interessante de um companheiro que tinha na sua programação kármica, expiatória, perdeu um membro, a mão, se me falha a memória. Mas ele fez boas práticas. Na verdade, é o Hilário Silva que faz essa narrativa. É no livro Relatos da Vida. É o caso... Esse é o caso daquele rapaz que era para perder o braço todo e perdeu só um dedo, é esse? Isso. Então, é no livro Relatos da Vida, então faço narrado pelo Hilário Silva. E ele era um trabalhador de uma casa espírita, não era isso? Isso. Então vejamos, ali através das suas boas obras, sim, o amor compensou, então por pouco. Então o que você falou, então o prazo de validade dele, por pouco, né? Ele poderia... Então, quando nós não reparamos a lei, nós vamos, então, te respondendo objetivamente, André, por uma questão de necessidade para nosso processo evolutivo, continuar experimentando tal ou qual situação, de modo que possamos nos libertar, né? Ou seja, fazer devida reparação, seja pelo amor, ou seja, pela dor. É um jargão bem nosso espírita, né? Sim. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então, a escolha ou as limitações ou potencialidades são nossas. Com certeza. Amigos ouvintes, nós estamos fazendo estudo aqui da obra Gênesis, Os Milagres do Evangelho, capítulo 15 e item 15 também, comigo, André Monteiro, também nosso querido Alexandre Almeida, e aqui o Pablito conosco. E Alexandre, esse capítulo ele é muito interessante, que você narrou agora, narrado pelo Hilário Silva, porque quando o companheiro perde o dedo,
as pessoas... E ele era um trabalhador assim tão dedicado, tão envolvido na seara do bem, que aqueles companheiros ali daquela instituição, todos começaram a se lamentar por conta, nossa, mas aconteceu logo isso com ele, foi acontecer isso, uma pessoa tão boa, tão trabalhadora. E o benfeitor espiritual dá uma mensagem explicando, ó, está todo mundo se lamentando, mas vocês têm que entender que era para ele ter perdido o braço inteiro. Porque numa existência pretérita, ele foi um senhor de escravos, foi um capataz, alguma coisa assim, e ele colocava o braço daquele escravo ali como punição, colocou o braço de um escravo na moenda da cana, alguma coisa assim. O escravo perdeu o braço porque ele fez aquilo. Então ele narra até com detalhes que a gente não vai colocar aqui para não sobressaltar todo mundo, mas até como foi esse processo, né? Perfeito. Dele colocando o braço do escravo ali. E aí ele trabalhou tanto no bem que aquilo foi amenizado, porque a prova que ele tinha escolhido, o gênero de prova dele de expiação, era ele perder o braço. Mas ele trabalhou tanto no bem que e a fé, né, que Jesus está colocando aqui. A fé não significa só você acreditar ou ter a certeza em Deus. Mas a fé, ela é um composto com muitos requisitos. O que é a fé? Só eu orar? A tua fé te salvou. Mas que fé é essa? Só acreditar? Eu vou acreditar, eu não acredito em Deus, tenho certeza, então eu tenho uma fé. Mas e o meu comportamento? E as nossas práticas, né, Alexandre? Verdade. A fé desse companheiro que ia perder o braço e perdeu só um dedo, ela era composta de ações no bem, de trabalho no bem, de caridade, de benevolência. Eu, André, tenho fé. Mas até onde vai a minha fé? Porque a fé, ela não é só a oração, não é só a vida contemplativa, mas ela parte por uma mudança de comportamento, por uma vida de amor ao próximo e de caridade, de benevolência, de indulgência, de perdão, ou seja, de ação, né? A fé, ela tem uma ação no bem. Ah, eu tenho fé, mas não fico curado. E aí cada um vai ter que Será que o prazo de validade da minha expiação já se comprometeu? Será que a minha fé, ela está baseada em ações no bem? Ou só no louvor, né? Ou só no louvor. Só no louvor. Há uma passagem muito interessante no livro Jesus no Lar, narrada pelo nosso Néio Lúcio, de um companheiro que ele era tido como um profeta ali da região dele. E o que ele faz? Ele se isola daquela pequena sociedade e vai viver num lugar ermo, numa floresta, alguma coisa assim, numa vida contemplativa. Então ele tinha a capacidade, ele tinha a possibilidade. Jesus narra, né, para quem o livro Jesus no Lar, são pequenos evangelhos que aconteceram na casa de Pedro. E o Néio Lúcio traz essas passagens. Eles se reuniam ao final da noite e ali estudavam casos que Jesus contava, né, aquelas parábolas. Então Jesus narra que esse companheiro tinha capacidade, era um sábio, era um profeta, tinha potências. Ele se isola da sociedade, se isola do mundo, vai viver em uma vida contemplativa. E como ele era uma pessoa muito sábia, e as pessoas iam até ele pedir conselhos. Então, um companheiro que tinha um problema no casamento ia até ele. Aí ele fala assim, casamento é luxúria, é sexo, é luxúria, coisa da matéria. Esquece isso e vem vivendo uma vida aqui de oração comigo. O companheiro tinha um problema financeiro. Ele fala assim, o dinheiro é ganância, é orgulho, é egoísmo. Esquece isso e vem vivendo uma vida contemplativa aqui comigo, numa vida de oração, de louvor, como você mesmo colocou. Tinha um outro companheiro que tinha um problema de administrar ali o governo daquela sociedade, estavam com um problema. Ele falou assim, administração pública, isso é coisa da matéria, isso é poder, é ganância, deixa isso e vem viver comigo. Então,
Ele, ao invés de promover auxílio naquela sociedade, ele foi desestimulando as pessoas. E o que acontece? Quando ele desencarna, todo mundo pensa assim, esse foi para o céu, porque era um homem de fé. Esse foi para o céu. Só que quando ele desencarna, quando ele desperta no mundo espiritual, ele está num ambiente de criminosos, de assassinos. E não é, mas o que eu estou fazendo aqui? Estou nesse ambiente de criminosos, de assassinos. E o benfeitor falou, você não matou ninguém na matéria. Você não assassinou diretamente ninguém. Mas você matou sonhos. Você assassinou projetos. Não matarás não é só a vida física. Não é só a vida física. Não é só tirar a vida do teu semelhante, que é a mais grave. Mas ele matou sonhos. A pessoa queria casar, ele desestimulou a pessoa a casar. A pessoa queria resolver um problema de ordem financeira, ele desestimulou. Dinheiro é coisa das trevas. Desestimulou aquela pessoa a progredir. O outro queria resolver um problema de administração pública para facilitar a vida daquela sociedade. Ele destruiu isso, porque ele afastou as pessoas. Então ele matou projetos, ele matou sonhos, matou ideais, realizações. E foi catalogado na consciência dele, ainda que inconsciente, ele foi catalogado como esse assassino de sonhos. Como André Luiz também aconteceu na questão dele também. Então você vê que a fé que salva não é só a fé do louvor, mas é a fé da oração, né? Ora e ação. Ora, ação, oração. A fé sem obra é morta, né? E a conclusão de Jesus nessa passagem é o seguinte: a fé sem obra é igual uma lamparina sem querosene. Isso aí. Não serve para nada. Você colocou bem. É um medicamento que é um composto. E um dos itens primordiais é exatamente esse, a da ação no bem. Da ação no bem. Para si e para a coletividade. Porque senão nós vamos ser divulgadores de nós mesmos, das boas ações. O Evangelho, ele tem a proposta teórica, sim, mas o convite é justamente colocar em prática. Porque existem muitas ideologias, muitas filosofias, Alexandre, que nós abraçamos e defendemos. Seja o cristianismo, seja o protestantismo, seja o catolicismo. Aqui não é a crítica, né? Existem filosofias espirituais que a gente diz, a religião, que ele traz essa filosofia para você, cada uma dentro do seu dogma, dentro da sua proposta, mas a grande pergunta que fica é: existem as vãs, que nós chamamos de vãs filosofias, as filosofias materialistas, as filosofias do homem, ideologias, nós vivemos muito atualmente essas questões, mas até que ponto, quando a gente vai para a tribuna, quando a gente vai fazer uma palestra, quando alguém defende aquela ideia, ele defende só nas palavras ou ele realmente coloca aquilo em prática? Eu defendo isso, mas eu não faço isso. A gente está falando aqui de perdão, de caridade. A gente está no esforço. O livro dos Espíritos, lá, o Evangelho, no capítulo do Homem do Bem, diz, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral, aquilo que ele já atingiu e aquilo que ele se esforça por atingir. Isso. A gente não perdoa na essência, pelo menos eu não. Não consigo ainda perdoar na essência. Não sei se você já consegue. Estamos trabalhando para isso. Estamos compreendendo e esforçando para colocar em prática. Para colocar em prática, mas a gente vai falar disso, Jesus permite que a gente fale sobre isso, mas a gente está se esforçando para isso. Exato. E existem aquelas ideias que a gente vende, né, entre aspas, para aquela população que nos assiste, para aquele público que nos assiste, mas a gente não coloca aquilo em prática. Tipo assim, é bom faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Porque eu não coloco isso em prática, ou nem me esforço para colocar isso em prática. Então o amor ao próximo é algo que a gente está tentando
colocar isso em prática. Então, quando a gente vai falar com reserva, né? Sim. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de que as palavras não fiquem vazias, porque a nossa palavra, ela tem que ser carreada dos nossos atos, das nossas predisposições para colocar aquilo em prática. Então, a gente via aí Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, o próprio Chico Xavier, pessoas que a filosofia era a vida deles, né? O exemplo deles eram exemplos de homens de bem. E no momento em que nós, como você colocou, fazemos o nosso discurso, a exteriorização da nossa essência, nós vamos, na verdade, estar pontuando o que nós chamamos de autoridade. Não Sim. É? Veja, nós temos muitas passagens nas Escrituras, Jesus dizendo: sai dele, levanta-te, porque ele estava ali impregnado justamente numa autoridade tal e qual, porque a palavra dele externava exatamente uma essência que era compatível com o seu discurso. Então nós temos essa responsabilidade de, à medida que estamos aqui compreendendo, a vida, ela vai naturalmente, Deus na sua infinita misericórdia, vai nos possibilitar situações, de momentos. Mas olha, o André e o Alexandre já refletiram, leram alguma coisa, estão contribuindo para divulgar. Vamos botar ali uma situação tal e qual na prática. Isso, estou dizendo, citando como exemplo, um plural de humildade, mas com qualquer pessoa. Vamos colocar uma situação tal e qual para ver se os meninos vão finalmente pegar essa teoria e, através do esforço, esse verbo é importantíssimo. Kardec foi muito feliz, aquele que se esforça, porque Deus sabe que nós não somos obras de uma construção num passe de mágica. Essa ação de vou tentar fazer e lutar contra o maior inimigo que nós temos, que somos nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas tendências, os nossos vícios, que são de séculos. Mas a vida vai sempre nos possibilitar situações para que a gente possa, através do esforço, superar. Então aqui, como você falou, chega em determinado momento que o prazo de validade deixa daquela situação, e tem uns, André, que nós nem percebemos. Nós conversávamos nos bastidores, né? Sim. Às vezes tem situações no nosso perispírito que estão ali querendo aflorar. Estão ali guardadinhas, né? Gravadas. E umas são tão sutis que, de repente, através de um gesto, uma gentileza, uma boa ação, às vezes imperceptível para o mundo, aquilo, o amor, olha o amor, curou aquele pecado, entre aspas, que estava lá escondidinho e nós nem nos demos conta. Então, por isso que é importante nós compreendermos a essência do bem, ou seja, que essa fé é exatamente tentar colocar em prática aquilo que nós já compreendemos em prol de nós mesmos e dos nossos semelhantes. É verdade. E nos próximos programas nós vamos entender essas questões, vamos falar aqui sobre as provas e expiações também. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, e até logo a seguir também, quando Jesus fala sobre os 10 leprosos, também a gente vai entender por que os outros voltaram a ter a mesma questão. Mas isso a gente vai trabalhar ainda esse tema, mas fica claro aqui que essa fé, ela é baseada realmente nas obras, nas ações. Mas, amigos ouvintes, nós estamos chegando aí ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana. Muita paz a todos, muito obrigado. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno
ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações, hoje e sempre. Juntos mais uma vez, sob o olhar e a bênção de Jesus e dos amigos espirituais abaixo de Deus, naturalmente, continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Como estamos estudando juntos, sabemos disso, no capítulo 2º da segunda parte, uma parte na qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta o perfil, a forma como viveram na matéria e sobrevivem, continuam a vida no plano espiritual, dos espíritos, por ele classificados como espíritos felizes. Há alguns encontros nós já estamos estudando o perfil de um espírito feliz, com um perfil muito especial e uma missão muito especial. Jean Reynaud, que nós sabemos, está aqui classificado como um espírito feliz. Qual é a característica desse espírito? O que traz esse espírito para o nosso engrandecimento? Nós já vimos, pela sua biografia, já vimos por várias ideias que ele trouxe, inclusive particularmente por causa de um livro seu, O Céu e a Terra. Então, nós vemos que ele prima pela filosofia. Já deu, e nós já estudamos juntos, 2 comunicações espontâneas, e nós hoje vamos estudar também muito rica a mensagem, a comunicação de Jean Reynaud, Espírito Feliz, que foi trazida em Bordeaux. Há uma evocação que, como ele próprio inicia, foi da parte de uma senhora. Então, ele diz: acudo com prazer ao vosso chamado, senhora. Tendes razão. A perturbação espiritual não existe para mim. Isso correspondia ao pensamento do médium. O que quis ele aqui dizer? Efetivamente, como é um médium que dá roupagem, que veste a ideia do espírito, o médium passa a ser também uma espécie de tradutor, além de, efetivamente é um tradutor, mas também uma certa espécie de coautoria. E muitas vezes o espírito deixa transparecer a sua ideia a respeito de tal ou qual parte da mensagem do espírito comunicante, e isso é muito natural, porque nós sabemos que há sempre na comunicação mediúnica uma certa dose de mediunismo. Não que isso seja mal, isso aqui o próprio Jean Reynaud assinala, e mesmo assim ele continuou a dar toda a sua informação, a sua mensagem, e através de perguntas e respostas, o que é muito elucidativo para nós e facilita também o nosso estudo, que é, aliás, também a escolha, a opção metodológica que fez Kardec quando nos trouxe todo o Livro dos Espíritos sob a forma de perguntas e respostas, e em várias outras partes da codificação. Em O Evangelho segundo o Espiritismo temos também esta característica. O Livro dos Médiuns está plenificado de perguntas e respostas. Aqui também, em O Céu e o Inferno, nós temos respostas, e também em A Gênese. Então, neste caso aqui, ele fez uma observação. Ele disse: tendes razão. A perturbação espiritual não existe para mim. Isso correspondia ao pensamento do médium. Naturalmente que aqui ele se refere a uma das outras comunicações. Ele deu 2 comunicações espontâneas,
E ele se refere agora a isso. E continua quando ele atende ao chamado, à evocação. Ele diz: exilado voluntário na terra. Isto significa que ele pediu para encarnar na terra com a missão que ele vai dizer agora em seguida. Exilado voluntário na terra, onde devia lançar, aqui ele diz o objetivo da encarnação dele, onde devia lançar a primeira semente sólida das grandes verdades que neste momento envolvem o mundo. Eu tive sempre a consciência da pátria espiritual e depressa me reconheci entre irmãos. Esta informação é absolutamente preciosa. Só esta informação já bastaria para que ele fosse classificado, e o foi por Kardec, classificado como um espírito feliz. Mas aqui, o que ele está querendo dizer é alguma outra coisa maior ainda, porque ele diz que ele é um pioneiro, um precursor do espiritismo. Ele vem preparar, com esse pioneirismo, ele veio preparar as ideias para o espiritismo e também já antecipando ideias do espiritismo e no campo da filosofia. Nós já vimos nos nossos estudos da Revista Espírita, nós vimos que ele é saudado por todos os da sua contemporaneidade como sendo um filósofo, como sendo original nas ideias, coerente nas ideias, e não por acaso, porque ele é um pioneiro, um precursor do espiritismo. Esta é uma abertura, este é um descortino que temos também do planejamento espiritual, porque já estava naturalmente designado esse espírito Jean Reynaud para vir cumprir essa missão, essa tarefa, como ele diz, lançar a primeira semente sólida das grandes verdades que neste momento envolvem o mundo. E não só as verdades do espiritismo, mas que viria, mas também as verdades em todos os outros campos do conhecimento humano, porque nestes campos encarnaram muitos espíritos que vieram preparar também o ambiente, o caminho, até o ambiente vibratório de Paris. Nós sabemos que o planejamento divino para o advento do espiritismo começou com as primeiras provas materiais. Depois, o próprio Jean Reynaud já menciona isso, depois Deus fala à inteligência, ao bom senso, à razão fria, como ele diz. Não mais efeitos físicos, mas coisas racionais, para convencer e congregar os incrédulos. Ele menciona que toda uma série de fenômenos inteligentes irrefutáveis vão seguir-se e vai aumentar o número de adeptos. Ele diz que, em consequência, Deus vai insinuar-se às inteligências de Skoll, às sumidades do espírito, do talento e do saber. Não é por acaso que neste período de preparação para o advento do espiritismo, nós temos grandes nomes na arte, os grandes compositores renasceram na Paris daquela época para preparar a psicosfera de Paris. As figuras da literatura, portanto, das artes, da música e da religião estiveram reencarnados nesta época por planejamento divino. E é por isso que Deus vai insinuar-se, diz ele, às inteligências de Skoll, às sumidades do espírito, do talento e do saber, e já até tinha feito
Isto, nós sabemos, com a preparação com os iluministas, por exemplo, com o cientista Mayer, porque trouxe a questão no início do século, trouxe a questão da energia, Victor Hugo e outros grandes nomes da literatura, os filósofos, os músicos, os cientistas. Enfim, nós vimos aí, com estas observações, o nível evolutivo de Jean Reynaud, ao antecipar tantas informações sobre o mecanismo de expansão, no sentido de expansão do movimento espírita. E ele diz ainda, eis aí a minha opinião sincera sobre o estado atual do espiritismo. Isso ele diz do plano espiritual, mas quando ele estava encarnado, ele foi muito hábil, muito competente para fazer a introdução dessas, como ele diz, destas grandes verdades. Ele diz que veio lançar a primeira semente sólida, portanto, positiva, concreta, séria, das grandes verdades que neste momento envolvem o mundo. Esta é uma abertura que traz para nós, logo aqui no início desta evocação, como sendo a grande verdade, o grande objetivo da encarnação de Jean Reynaud e, evidentemente, o fato de nosso querido Kardec incluí-lo aqui neste segundo capítulo da segunda parte desta obra como um espírito feliz, uma obra que nós estamos estudando juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui juntos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Na sequência desta abertura na evocação, o nosso Jean Reynaud responde a uma outra pergunta. Na verdade, é a forma como esta senhora que o evocou, uma médium, naturalmente, esta senhora que o evocou abre, então, essa sequência do diálogo. A pergunta, ou a abertura do diálogo é: agradeço a vossa presença, embora não creia que o simples desejo de conversar convosco determinasse a vossa vinda. Ela está dizendo aqui que desejava, mas o simples desejo dela, ela acredita, não teria sido suficiente para que ele viesse se manifestar junto dela. E continua a pessoa que o evocou. Deve haver necessariamente uma tão grande diferença entre nós que só em considerá-la sinto-me possuído de respeito. É aqui uma questão muito linda da humildade desta pessoa que estava começando um diálogo com Jean Reynaud. E ele responde: minha filha, como é próprio dos nossos mentores queridos, dos espíritos que estão muito mais à frente de nós, eles nos têm como seus filhos, seus afilhados, seus protegidos, seus orientandos na vida. E ele diz: minha filha, tão carinhoso como são carinhosos os nossos mentores para conosco. Minha filha, obrigado por essa boa ideia. Vejamos aqui a humildade do espírito, dizendo que foi boa ideia ele ser aqui evocado. Entretanto, deveis saber também que, por maior que seja a distância, em virtude da conclusão das provas mais ou menos felizes e prontamente terminadas, aqui ele está dizendo que cada um faz a sua evolução e, portanto, através da forma como nós atravessamos as provas, de uma maneira mais ou menos feliz e, portanto, as provas vão terminando porque nós tenhamos aprendido a lição. Então, ele diz: deveis saber também que, por maior que seja a distância, em virtude da conclusão das provas mais ou menos felizes e prontamente terminadas, existe sempre um elo poderoso que nos liga, a simpatia.
e esse elo vindes de o estreitar pelo vosso constante pensamento. Aqui é uma outra questão que, na verdade, o Mesmer também explicou, os nossos mentores todos explicam, que é a simpatia, que é a energia que liga dois seres na comunhão de ideias, de tendências, de projetos de realização. Então, é o mesmo princípio que atua com a nossa aproximação com os nossos mentores, como com a nossa aproximação com os espíritos menos felizes nos quais nós sempre estejamos pensando. Então, ele diz, como essa pessoa que o evocou estava em constante pensamento com relação a ele, então isso estreitou os laços e facilitou muitíssimo a aproximação dele e, consequentemente, a comunicação que ele estava ali iniciando a mesa mediúnica. Depois, então, uma pergunta. Posto que muitos espíritos tenham explicado as suas primeiras sensações ao despertar, poderias dizer-me o que experimentaste em tal conjuntura e como se operou a separação do vosso espírito? Vejamos aqui como é importante, profunda, a resposta de Jean Reynaud, que nós partilhamos com você, amigo, ouvinte, internauta. O texto de Kardec, naturalmente, é insuperável, ninguém supera. Responde Jean Reynaud, igualmente, qual com os outros? Ele responde isso. Como é que isso aconteceu? De uma forma igual, como se processou com os outros desencarnantes. Ele diz, senti o momento da partida que se aproximava, mais feliz, porém, que muitos, esse momento não me infundiu angústias, porque já lhe conhecia as consequências, conquanto fossem estas mais importantes do que o supunha. Ele aqui já diz que já conhecia aquilo, afinal ele veio como precursor do Espiritismo. E por isso ele também não teve nenhum medo, nenhuma angústia, porque ele já conhecia as consequências. Aqui está uma prova, e também no depoimento de vários outros espíritos, não só os felizes, mas todos os demais aqui nas galerias que Kardec constituiu. Então, nós aqui temos o que nós chamamos de consequencialismo no campo da filosofia, e a doutrina espírita é consequencialista, ou seja, nós avaliamos, nós conhecemos as consequências de tudo que nós fazemos, tudo que nós dizemos e tudo, evidentemente, que nós pensamos, porque nós não dizemos nem fazemos nada sem que isso tenha antes passado pelo nosso pensamento. Então, ele diz que conhecia as consequências. E quando ele desencarnou, é que ele descobriu que essas consequências eram ainda mais importantes do que ele próprio o supunha. Ele diz, o corpo é um estorvo às faculdades espirituais. É como uma espécie de abafador, dizemos nós. E por maiores que sejam as luzes por ele conservadas, ou seja, por maior que o espírito conserve os seus recursos, as suas conquistas espirituais encarnado, ele diz, elas são mais ou menos empanadas ao contato da matéria. Fechei os olhos na esperança de um despertar feliz. E se o sono foi breve, a admiração foi imensa. Aqui ele faz uma ligação frequentemente feita pelos poetas, pelos autores e agora também pela ciência, estudando o sono em profundidade, agora na nossa atualidade, nos nossos dias. Essa também aqui é uma verdade ou uma antecipação, uma consideração que foi feita por Shakespeare, que também falou que sobre a morte ele diz, né? To die, to sleep,
perchance to dream, né? Morrer, to die. E depois ele diz sonhar. Quem sabe sonhar? E foi exatamente aqui que ele disse: se o sono foi breve, a admiração foi imensa. O sono aqui foi breve por causa do peso fluídico do perispírito, porque nós sabemos que o peso fluídico do espiritismo é uma conceituação do nosso querido mentor André Luiz, depende desse peso fluídico a leveza, a transição, o despertar feliz ou não. Então, nesse particular, ele diz: os esplendores celestes desenvolvidos aos meus olhos pompeavam em toda a sua magnificência. Aqui ele está descrevendo tudo que é o descortino grandioso do espírito, que, liberto da carne e com o peso fluídico do perispírito, com as consequências do uso que fez da sua liberdade, da forma como se conduziu, do bem que praticou. Então ele diz que a esses espíritos está franqueada a vista, a visão da imensidão dessas belezas. Então ele diz: a minha vista deslumbrada mergulhava na imensidão dos mundos, cuja existência afirmara. Ele aqui diz que antes, quando ele estava encarnado, ele afirmava o quê? A pluralidade dos mundos, de que nos fala Santo Agostinho no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz: a minha vista deslumbrada imergia na imensidão dos mundos, cuja existência afirmara, diz ele dizia: há muitas moradas na casa do Pai. Sim, há muitos mundos. E ele complementa: bem como a sua habitabilidade. Então ele diz que os mundos, muitos mundos existiam. Ele já dizia isso quando estava encarnado, cumprindo a sua missão de lançar a primeira semente sólida das grandes verdades que naquele momento envolviam o mundo, como disse também, antecipando, que esses mundos eram habitados. É um descortino a grande conquista desse espírito para trazer, com a lucidez necessária, própria dos espíritos com grandes conquistas, estas ideias que estariam depois consubstanciadas na magna codificação de nosso querido codificador Allan Kardec. Como nós vemos, meus queridos irmãos que estudam conosco esta obra, é muito profundo esse espírito, trazendo essas lúcidas, luminosas ideias, antecipando-as para a humanidade, mas é muito emocionante nós vermos isto. Então, nós continuamos o nosso encontro e continuamos a estudar este precursor do Espiritismo em nosso próximo encontro, se Deus quiser, aqui no programa Luz na Penumbra. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.